Todo mundo tem acompanhado aí o noticiário nas redes sociais também, a morte de uma jovem de 24 anos, depois de um acidente na avenida principal do bairro dos Bancários. Um acidente aí envolvendo essa jovem que você está vendo aí na foto. Essa daí, gente, era a Amanda dos Santos. Ela tinha saído de uma boate, seguia com os amigos num veículo que tem aquele teto solar, né? Quando caiu e foi atropelada. Ela estaria fazendo uma selfie, né? Aquelas fotos, inclusive para postar, compartilhar nas redes sociais. A TV Correio também recebeu um outro vídeo, um vídeo de Amanda dos Santos com as amigas em um veículo com teto solar gravando vídeos. Olha aí o vídeo para você. Tá vendo? E esse vídeo não foi feito ontem, vale ressaltar. Ontem, data do acidente, mas em outro passeio também com as amigas. O que é que chama a atenção, né? Chama a atenção, e a gente traz agora para essa discussão aqui no JC, é o porquê de cada vez mais, né, aparecerem casos de pessoas que se arriscam em busca de um registro, de uma selfie, de uma fotografia, de um vídeo, né? O que é que está por trás disso, dessa necessidade? Pois é. Então, o que é que a gente faz? A gente mostra agora ou eu chamo primeiro o neuropsicólogo? Que a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente chama aí para a nossa conversa um neuropsicólogo para justamente a gente tentar entender esse comportamento e também buscar, não diria soluções, mas assim, buscar alternativas, buscar ajuda, né, dicas e orientações. Então a gente está recebendo aqui no Jornal da Correio hoje, para essa conversa aqui, o Ranieri Brito, que é neuropsicólogo. Ranieri, seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Correio. Ô Ranieri, eu começo aqui a nossa conversa perguntando, né, sobre esse comportamento atual da sociedade que precisa se expor, que precisa expor determinadas situações da vida privada, enfim, até que ponto isso é normal e até que ponto, né, isso já pode indicar um exagero. Como a gente identificar, né, que essa prática já está saindo da normalidade? O que se vê muito hoje em dia é essa busca incessante pelos likes, as curtidas, né, os engajamentos, né? Isso aí, infelizmente, não é o primeiro caso que a gente tem ciência. Já existiam outros casos, Brasil afora, mundo afora, melhor dizendo, né, de pessoas que vivem essa disparidade, digamos assim, entre a vida real para a vida virtual, né? E a partir do momento desse, onde a pessoa vai além dos limites, colocando a sua própria vida em risco, e aí nesse caso aí, levando a uma situação de fatalidade, né, a gente já encara isso, não tenha dúvida, como uma disfuncionalidade e que, infelizmente, existe hoje de forma muito indemasiado, né? A gente vê muitas pessoas, e é interessante, às vezes a gente conhece uma pessoa presencialmente que é totalmente diferente da pessoa que se comporta virtualmente. Talvez não é comum as pessoas andarem em carros dessa forma, colocando as suas vidas em risco a troco de curtidas, de views ou coisas desse sentido, né? É importante a gente sempre estar alerta e atento até que ponto isso gera prejuízos, esse tipo de comportamento, gerando em si uma vida disfuncional, né? A gente tem ouvido nos últimos tempos também pessoas que têm atividade profissional de digital influência, e são pessoas que sofrem com isso também, porque estão a todo momento tendo que colocar a sua vida de forma pública, e isso tem um valor muito alto que se paga, né? Tem um preço muito alto que se paga. Nem todo mundo acorda, a gente naturalmente não vai acordar feliz todos os dias, como a gente vê muitas das vezes alguns profissionais, né, desse segmento se expondo, né? E sempre é um lado muito positivo das coisas, ou essas situações, né, ou essas experiências, digamos assim, bem diferentes. Ranieri, e como é que a gente consegue se blindar, né, dessas pressões em tempos que ter é mais importante do que ser, né? Como é que a gente consegue se blindar?
Olha, é uma coisa que é bem frequente essa fala, né? Eu preciso ter para achar que eu tenho alguma posição. E foi se abrindo mão de uma coisa que é tão preciosa, que é o ser, né? E o ser é o conhecimento, o ser é uma busca pelo crescimento. É importante, Linda, estar sempre atento. Eu acho que a autoobservação, não só de nós para conosco, mas também observar também quem está à nossa volta, né? Ter esse olhar mais, digamos assim, refinado ou criterioso, para colocar até em xeque algumas questões, não só comportamentais, mas, sobretudo, de propósito e de valores, né? Será que isso mesmo está alinhado, esse tipo de comportamento, está alinhado aos meus valores, aos meus princípios, ao que eu acredito que me trará felicidade? Se nós não tivermos esse tipo de controle ou essa autoanálise, é possível que chegamos a pontos extremos como dessa situação, né? Onde se a gente perde esse controle, o entendimento do que é de fato uma vida funcional para uma vida disfuncional, né? E aqui a gente coloca esse excesso da tela, de exposição da vida, mas todo excesso esconde alguma dor ou alguma busca de alguma necessidade, né? E por hora a gente está falando desse tipo de exposição, mas tem tantos outros que a gente sempre é importante estar em autoobservação. Aniele, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, tá? Boa noite para você. Boa noite.